Pode esquecer você ser promovido se você não souber tomar decisões. E eu não estou falando das decisões do dia a dia, mas eu estou falando de decisões complexas que envolvem orçamento, conversas difíceis e que de fato vão fazer você assumir responsabilidades. Então, como aprender a tomar decisão? Seja ela uma decisão que talvez você precisa tomar sozinho ou aquela decisão que você precisa tomar em grupo. Fique comigo nesse vídeo que nós vamos explorar quais são os 8 passos no processo de tomada de decisão, como isso vai te ajudar a ser promovido. Eu sou Gil, estrategista de carreira e desenvolvimento profissional, e eu te ajudo a ser promovido no mundo corporativo. A gente vai entender primeiro por que é tão importante essa questão da tomada de decisão. No universo corporativo, você vai tomar a decisão o tempo inteiro, mesmo que você seja um líder ou não. Até mesmo um gerente, um gerente que normalmente é um líder, mas seja você uma pessoa técnica. Vão existir decisões no dia a dia que envolvem você ir para um lado ou ir para outro. Você vai ter que decidir. E eu não estou falando das decisões simples, né? Ah, nossa, o que eu vou comer hoje? O que eu vou vestir amanhã? O que eu vou vestir agora? Enfim, não são essas decisões que eu estou comentando. Mas como você consegue abordar o cliente na forma correta? Essa é uma decisão que você tem que tomar. Qual que é a melhor estratégia? Eu tenho estratégias disponíveis e quais as estratégias disponíveis que eu tenho é melhor eu utilizar numa abordagem do cliente, se você for um vendedor, entende? Você não vai vender, e dependendo do que você está vendendo, você não vai vender da mesma maneira, né? Uma laranja, você não vai vender um computador. São coisas diferentes. Até mesmo, às vezes, pode até ser pessoas diferentes, né? São pessoas diferentes. Então, você tem uma estrutura completamente diferente, ou vender um curso e vender um produto, né? Vender um infoproduto, enfim. Então, expandindo esse mundo, né? Você tem decisões para serem tomadas. Então, por exemplo, se você está falando no universo de empresa, a gente tem orçamento, a gente tem contratação de outras empresas. Como que você contrata uma empresa para poder prestar um serviço para você dentro da sua área, né? Isso existe. Estratégias de execução, qual que é a melhor estratégia? Eu tenho metodologias de implementação de projeto, eu tenho metodologias de gerenciamento de projeto. Quais são as melhores estratégias? Contratar ou demitir uma pessoa e aquelas autorizações esporádicas. Se chegar alguma coisa no seu colo hoje para decidir entre A ou B, fazer ou não fazer, o que você faz? Como você decide? E eu vou exemplificar para vocês aqui agora com 2 histórias interessantes. A primeira delas é o seguinte: eu era um analista júnior na época, então eu não tinha tanta autoridade ainda. E aí me ligaram me dizendo assim: olha, o faturamento parou. Isso significa que simplesmente nada saía da planta, porque eu não consigo emitir uma nota fiscal. Ou seja, o caminhão não consegue sair e a planta ia parar a produção. Isso implica em custos. Basicamente, esse é um resumo. Então, se eu paro a produção, implica em custos. E eu falei que não poderia sair e que a produção deveria ser parada. Olha só a audácia que eu tive, porque eu não tinha muita autoridade, mas eu estava seguindo a regra, porque não era compliance, não era, a gente fala, não era compliance, né? Não era dentro da regra você chegar e falar assim, não pode sair, e não me competia a mim fazer isso. Então, eles insistiram e falaram que eu ia falar com o meu chefe. Depois, eles falaram com o meu chefe, para surpresa de 0 pessoas, o meu chefe disse que eu estava correto e que não poderia autorizar nenhuma saída daquela natureza. E que, de qualquer forma, se ele autorizasse, ele estaria também assumindo algo fora da própria competência dele. Então, ele não poderia fazer. Então, o que aconteceu? Eles decidiram, mesmo assim, e contra o que a gente tinha falado, os caminhões saíram sem a nota fiscal e depois, claramente, veio um e-mail da diretoria falando que ninguém tinha autorização para poder fazer aquela saída. Ou seja, se fosse entre parar a produção e sair um produto fora da especificação governamental, que era a nota fiscal, não era para autorizar. Ou seja, eles estavam decidindo parar a produção, que impacta diretamente os resultados da empresa. Então, você vê que eu tinha informações disponíveis na minha mão para que eu pudesse decidir como um diretor teria decidido, porque foi exatamente isso que veio depois da diretoria. E percebe que eu tive pouco tempo para tomar essa decisão? Então, passou ali em mim alguns processos que
eu falei, agora como que eu posso decidir? Qual que é a minha melhor alternativa? Porque eu poderia satisfazer o desejo da planta de não penalizar a produção dos produtos, e na realidade, olha só, eu estou penalizando a mim também, porque quem paga a minha conta é aquela indústria, ou seja, eu dependo da produção de produtos para que o pessoal venda. Então, olha onde eu consegui chegar com uma decisão em que é melhor a produção parar do que a gente ser impactado legalmente frente a uma intervenção, né, uma norma governamental. E aí, um pouco tempo depois disso, aconteceu algo parecido. Eu tive que adiar, eu estava participando de um projeto, eu tive que adiar o projeto em 2 meses. Isso implica mais custo. Só que esse era o limite último. Então eu não podia mais ter atraso, ou seja, 2 meses era o máximo. E percebe que todos esses casos existiam consequências que dificilmente elas seriam revertidas. Você não consegue voltar no tempo e produzir o mesmo tanto. Você vai ter que correr atrás e tentar produzir a mesma quantidade que você iria produzir antes, com menos tempo. O que normalmente implica em desafios, implica também em custos maiores. Então, os dois processos aqui, onde eu tive que tomar uma decisão rápida, uma para adiar um projeto, a outra para não sair fora da norma governamental, todas elas eu precisei passar por um processo. E esse processo ele não era claro para mim na época, mas depois que eu estudei o processo de tomada de decisão, isso ficou um pouco melhor na hora que você enxerga o todo, né? Então, beleza, pessoal. Então, como que funciona? A tomada de decisão, ela nunca vai parar de ser desenvolvida. Você sempre vai melhorar a tomada de decisão à medida que você vai caminhando na sua jornada profissional. E você aprende isso, você melhora, você fica mais esperto e você melhora também a qualidade das suas perguntas na hora que você vai tomar uma decisão X ou Y. E aí, à medida que você vai evoluindo do cargo, as decisões ficam cada vez mais difíceis e mais complexas. Então, existe uma composição de várias habilidades para que você consiga, inclusive, buscar uma promoção. E todo profissional precisa saber quais são essas habilidades para que ele possa se manter relevante no mercado e desejado no mundo corporativo. E por sorte, eu tenho um vídeo nesse canal que eu falo exatamente quais são essas habilidades e como você pode desenvolver cada uma delas no seu dia a dia. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você se aprofundar nesse assunto e com certeza ser a próxima escolha em uma eventual promoção. Beleza, dito isso, aqui são os 8 passos dentro de um processo decisório que eu vi na minha experiência e que eu acredito que vai te ajudar também, principalmente quando a gente está falando de decisões em grupo. E você também, com certeza, pode usar isso para as decisões solitárias, digamos assim, né? Decisões em que você mesmo vai decidir, né? Talvez unilateralmente. Você simplesmente vai decidir e não depende de outras pessoas para chegar numa conclusão, certo? Então, beleza. Então, a primeira coisa, e eu acho que é um dos principais fatores, é definir bem o problema. Você precisa ter clareza do que você precisa decidir. Eu precisava decidir entre sair com o caminhão ou não sair com o caminhão. Só que esse não era a real decisão. Era parar a produção ou descumprir uma norma governamental. Qual que eu escolheria? Essa é a clareza do problema que você tem que trazer. E quando você faz um diagnóstico mal feito, você pode ter uma decisão muito ruim. Pode resultar em péssimas escolhas. Então, para gastar um tempo correto em gastar um tempo adequado em definir o problema corretamente é uma das melhores estratégias que você vai ter. Beleza, uma vez que você definiu isso, você vai escolher quais são as pessoas corretas para montar essa equipe e decidir dependendo da decisão que você vai tomar. Então, se você vai ter uma decisão sozinho, se você vai tomar uma decisão sozinho, ou se você vai ter uma equipe. Você precisa entender isso, definir o problema. Eu preciso de pessoas para tomar essa decisão ou eu consigo tomar essa decisão sozinho? Se você tiver uma equipe, quais são as habilidades necessárias que as pessoas precisam ter para compor a sua equipe? Você vai precisar entender isso. Algumas pessoas, eu preciso de uma pessoa mais técnica, eu preciso de uma pessoa mais gerencial, eu preciso de um gerente de projeto, enfim, você vai precisar
definir isso e vai ajudar, quando você define, a eliminar lacunas, eliminar pontos escondidos, porque pessoas diferentes trazem pontos de vistas diferentes. Por isso que um chefe ele nunca escolhe uma pessoa igual a ele, porque ele vai ter a pessoa que é igual ao chefe, né, vai ter necessariamente um pensamento muito, muito semelhante. E não é isso que ele está buscando. Ele está buscando uma pessoa que consiga enxergar ou avaliar a situação de uma forma diferente da dele. A próxima, o terceiro passo, é avaliar qualquer urgência. Então, no meu exemplo, eu tive pouco tempo. Eu precisava definir de uma forma muito rápida a primeira decisão entre parar a produção ou não parar a produção. Eu parar a produção ou descumprir uma norma. E a outra decisão, que era adiar um projeto, eu tive mais tempo, porque a gente tinha ali um prazo de talvez um mês para poder avaliar se era necessário ou não. Ou seja, a urgência era imediata e o outro, a urgência era médio prazo. Né? Se a gente colocar em um universo de um mês para um projeto que dura, sei lá, 12 a 18 meses, então você tem ali talvez um curto prazo, né? Um curtíssimo prazo. Mas enfim, avaliar a urgência é importante, porque as decisões elas envolvem tempo. E se for urgente, talvez você vai precisar montar uma coisa que a gente chama de war room, né? War room, que é um quarto de guerra ali. Você vai colocar as pessoas principais e só vai sair dali quando o problema estiver resolvido. Então, você vai ajustar o ritmo das decisões. E precisa, quando você define os papéis, você precisa ter um mediador, porque senão o negócio começa a se soltar e você se perde completamente. E aí entra o segundo passo, que é a metodologia utilizada. Estabelecer os papéis e responsabilidade de cada um. Quem é o mediador? Quem vai ter a palavra final? Qual que é o processo decisório? Primeiro nós vamos fazer o quê? Vai ter uma estratégia ali de brainstorming, né? Vamos ser geradas várias ideias. Quem vai fazer o papel, às vezes, você tem a estratégia do advogado diabo, né? Então, questionar sempre ali, né? Por quê? Fazer a estratégia dos 3 porquês, entrar dentro das decisões. Quem fará o quê? Isso evita confusão e debates completamente sem fim. Isso acontece e é muito normal de acontecer se não tiver uma pessoa para conduzir. O quinto passo, você vai justamente encorajar o debate. Não adianta você colocar as pessoas lá dentro e simplesmente todo mundo ficar calado, né, entrar mudo e sair calado. Não adianta. Se a pessoa está ali, ela precisa contribuir. Se ela não contribui, para que ela está lá? Existe até uma história de que, se eu não me engano, foi o Steve Jobs, em uma reunião, tinha umas pessoas na reunião e tinha muita gente. E aí ele fez cada uma das pessoas falar por que eles estavam ali. E muita gente não soube responder. E ele falou que quem não soubesse responder era para sair da sala. Eu não sei se a história é assim não, mas é uma coisa mais ou menos dessa natureza. Então, você precisa encorajar o debate e as pessoas precisam saber por que elas estão lá. Então, buscar isso, estimular boas respostas é importantíssimo. Tá bom? Fazer provocações corretas. Né? Beleza, sexto passo é aplicar uma dinâmica de grupo se for necessária. Então, o que é uma dinâmica de grupo? Como que eu consigo trazer ideias para a mesa? Né? Eu falei do brainstorming, mas a dinâmica de grupo, o próprio brainstorming tem uma dinâmica de grupo que precisa ser criada, não é simplesmente todo mundo chegar lá e falar um monte de coisa. Existem dinâmicas onde você vai anotar os pontos, vai colocar os pontos de todo mundo, depois você passa esses pontos ponto a ponto, explorando o que pode ser feito de cada um deles, etc. e tal. Então, dependendo da decisão a ser tomada, você vai gerar uma planilha com vários planos de ação em relação à decisão que precisa ser tomada. Então, quando você tem, né, essa ideia da dinâmica, às vezes você pode trazer as pessoas para junto de uma sala e decisões elas podem ser tomadas online também. Pode ser por telefone, pode ser por e-mail, então talvez nem precise de uma dinâmica. Então é importante analisar isso. A decisão que você está buscando necessita de um encontro, né, face to face, que a gente fala, cara a cara, ou não? Às vezes o encontro cara a cara é muito melhor. Eu já participei de vários, né, que eles chamam de workshop, ali cara a cara, porque ali naquele workshop cara a cara você consegue estimular a criatividade de uma forma melhor, porque você está concentrado,
naquele ponto ali. Às vezes, online, você fica distraído, você está recebendo e-mail, você está recebendo mensagem, as pessoas ainda continuam te chamando. Então, avaliar a dinâmica de grupo. A sétima etapa é implementar a decisão. Garantir que ao final do processo inteiro você vai ter condições de fazer um passo a passo e implementar a decisão tomada. Normalmente, no final dessas reuniões, existe o plano de ação que eu acabei de comentar. E por último, você precisa comunicar o que foi decidido. No meu caso, a gente fez um e-mail de comunicação falando que nós não autorizávamos a saída de produto com a nota, sem nota fiscal por A mais B. A gente comunicou isso, mandou um e-mail e formalizamos a decisão. Mesmo assim, o pessoal decidiu sair e nisso eles acabaram tomando uma, entre aspas, advertência da diretoria, porque eles não tinham autorização para poder sair com aquele produto. E aí a diretoria entendeu que era melhor parar a produção ao invés de descumprir uma norma. Perfeito? Esses são os 8 passos que existem num processo de tomada de decisão. E quando você comunica a decisão, todo mundo se sente parte dela. Todo mundo sabe o que foi feito, o que foi decidido. E aí você, de fato, compartilha isso, né? E mesmo que eles não tomaram a decisão sozinhos, eles se sentem parte daquele processo decisório. E aí, com esses 8 passos, a gente garante um processo decisório mais robusto, mais palpável e, principalmente, mais confiável. E não simplesmente, pronto, está decidido e é isso, entendeu? Ah, mas você falou muito pouco da decisão individual. Pensa aqui, a lógica é a mesma, só que você não vai precisar de um grupo para tomar a decisão. O processo de tomar uma decisão individualmente, ele passa pelas mesmas etapas. Você vai definir o problema, você vai analisar o problema, vai ver quem que você precisa de ajuda. Às vezes você não precisa da ajuda de uma pessoa especificamente, mas você precisa da informação que aquela pessoa vai ter. Então você vai ter que identificar quem pode te prover essa informação, entender o que foi feito ou quais informações estão na mesa. Entende? Isso pode ser uma pessoa, pode ser 2, pode ser 3. Então, você entender quem precisa. Você não precisa botar essas 3 pessoas numa mesma sala para decidir. Você só precisa da informação que ela possui. Então, você, num processo de tomada de decisão individual, definiu o problema, identificou o que você precisa para tomar a decisão, analisou, ou seja, você mesmo vai pegar e vai moldar aquela decisão, você vai moldar os dados que você recebeu, as informações que você recebeu, e vai colocar isso na mesa, vai colocar no processo decisório. Por exemplo, você vai decidir qual fornecedor você vai usar na sua empresa. Você vai fazer uma cotação, você vai ter os valores de cada um, você vai ter o nível de serviço de cada um, e o melhor você vai escolher com base nos seus parâmetros. Você vai definir os parâmetros claramente e vai escolher qual que é o melhor para o seu caso. E vai finalmente deliberar, você vai decidir. Entendeu? Então, o processo ele é o mesmo. Talvez você não vai precisar de todos os 8 passos, mas você vai precisar passar ponto a ponto para finalmente você deliberar e analisar as consequências, que também tem nos 8 passos, que é justamente entender os impactos. Na metodologia, você vai entender os impactos de uma decisão. Se eu decidir por A ou por B, o que vai me acontecer? E aí existe, por exemplo, o pior cenário, o cenário mais provável e o cenário mais improvável, que talvez seja o melhor cenário, digamos assim. O pior cenário é se tudo der errado, né? O cenário mais provável é o que normalmente busca-se atingir. E o cenário improvável, que é o desejável, é o cenário que você vai além, né? Ele é o desejável. Você vai atrás dele, mas mirando no provável, percebe? Então, quando você coloca tudo isso dentro de um processo, você vai sentir mais fácil na hora de tomar uma decisão. Quando você tem um cenário mais provável, então, olha, eu vou decidir por A mais B mais C, porque é o mais correto a ser feito. Entende? Então, o processo de tomada de decisão individual, ele é bem semelhante, ele só não tem, talvez, algumas etapas, porque você não vai precisar criar nenhuma reunião, nem nada disso. Às vezes, precisa de uma reunião ou outra, mas não precisa de reunião em grupo, etc. e tal. Então,
as etapas em grupo elas não vão existir. E aí você vai precisar dos dados para embasar a sua decisão e seus argumentos. E pronto. Tomar decisões rápidas e corretas, com certeza, vai te colocar em um outro nível acima da concorrência e uma potencial escolha em uma próxima promoção. Se você ainda não me conhece, eu sou Gil, estrategista de carreiras, e eu ajudo profissionais como você a serem promovidos e reconhecidos no mundo corporativo. Nesse vídeo eu falei sobre a estrutura de um processo decisório e porque sem isso você não vai ser promovido. A tomada de decisão faz parte de todo o cargo e quanto melhor você for nesse processo, mais vantagem você vai ter na frente da concorrência. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda lá na caixinha de perguntas no meu Instagram, o link vai estar na descrição. Para continuar acompanhando os meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre como viver uma vida mais produtiva, para ter mais resultados e auxiliando profissionais a serem promovidos e reconhecidos no mundo corporativo, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.